No Velho Testamento, a cobrança de dízimo era para a manutenção do templo. Era para o templo continuar funcionando, porque exigia um grande número de pessoas para a manutenção do templo, né? E então foi exigido o dízimo do povo, né? Inclusive a palavra diz: trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Mas e hoje, né? Hoje, sendo que a casa de Deus é o coração de cada um. Mas hoje as pessoas ainda continuam levando o dízimo para os templos feitos por mão humana. Porque a palavra de Deus fala que ele não habita em templo feito por mão humana, mas ele habita dentro dos corações de cada um, né? E examinando as Escrituras, meus ouvintes, meus irmãos, eu encontrei um texto de como era a igreja que andava, a igreja viva, não a igreja de pedra, igual eles falam: eu vou na casa de Deus. Não, está errado isso aí. A casa de Deus é cada um de nós. E esses dias um pastor me ligou, né? E quando ele me liga, ele gosta de pregar. Ele gosta de pregar porque a fé dele, segundo ele, é que nós começamos a viver os bens materiais aqui nessa terra, né? Então ele gosta daquele texto: e comereis o melhor dessa terra. E aí eu lendo esse texto, eu até brinquei com ele, né? Falei sobre esse texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 4. Eu quero fazer a leitura e depois nós vamos fazer o comentário. E aí eu vou dizer o que eu disse para ele e o que eu acho. Que diz assim, Atos capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Quer dizer, tinham o mesmo pensamento. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, meus irmãos, meus ouvintes, hoje nós estamos muito distante dessa igreja que está aqui no livro de Atos. O que nós vemos aí é você levando o dízimo, as ofertas para os templos feitos por mãos humanas, e uns gatos pingados, ficando muito bem de vida, viajando para cima e para baixo, altos salários, né? Enquanto que o povo está se debatendo no seu dia a dia com problemas, pessoas com falta de dinheiro, até para ir para os templos, pessoas passando muita necessidade. E na nossa igreja, uma igreja pequena, eu falei: olha, aqui não vai ter, quem estiver passando sufoco aqui, nós temos que ajudar uns aos outros. Quem tiver duas casas tem que repartir com quem não tem. E vai ser assim, se Deus quiser que cresça, vai ser dessa forma, né? E eu lendo esse texto, e esse é um dos motivos, meus irmãos, de eu não participar de nenhuma igreja, denominação, exatamente porque eles não obedecem. Eu tenho um amigo nosso aqui lá do Nordeste, o irmão Lucileudo, ele sempre publica algumas frases. E tem uma frase de um grande homem de Deus que já faleceu, Spurgeon, que ele diz assim: que se o povo lesse mais as Escrituras, as igrejas iriam ficar vazias. Até publiquei no meu Face, e é verdade. E aí esse pastor, ele pregando, eu falei: olha, a sua igreja tem muito, acho que eu vou para aí, que eu estou precisando de algumas coisas, né? Não, você tem que agir a fé, não sei o quê.
E aí, contrastando com esse texto aqui, porque a palavra de Deus fala que o coração e a alma da multidão dos que criam era uma só. E tudo que eles tinham eram para o coletivo. Hoje você vê, olha, eu conquistei isso, conquistei só eu. Não tem mais, olha, eu conquistei isso aqui para nós, para a nossa igreja. Quem estiver precisando, eu consegui, né, com a minha habilidade, ter um pouco mais de recurso, eu vou repartir. Hoje não é assim, igual está aqui, mas naquela época a igreja era dessa forma. E a palavra de Deus também fala que eles davam com grande poder. Não era milagre não, está escrito aqui no versículo 33, mas testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Hoje o que você vê, é que vai ter um milagre, o que você vê é propaganda de milagre. Mas os apóstolos davam testemunho da ressurreição, e em todos eles havia abundante graça, né? E a palavra fala que não havia nenhum necessitado, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-os, trazia ao preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos, e repartiam cada um segundo a sua necessidade que tinha. Hoje aqui você vê pastores construindo megatemplos, pastores construindo tudo para o seu orgulho, para o seu engrandecimento, construindo igrejas. E quando está sobrando dinheiro, eles fazem catedrais. Eu vejo muito, é para a casa de Deus. Não é casa de Deus, não é verdade. Todo o dinheiro que entra dentro dos templos tem que ser repartido entre as pessoas, segundo está esse texto aqui. Já falei, na nossa igreja o dinheiro que entra é para comprar livros e ajudar aqueles que estão precisando, passagem, a necessidade que tiver, é para isso, é para benefício da igreja, não do templo. O que nós temos visto aí, os pastores não gostam disso. Quando eu prego aqui, muitos pastores assistem, né? Faz aquele sacrifício para construir igreja, né? Faz aquele sacrifício de tolo para pôr aquela carga em cima dos irmãos, mas você vê os irmãos necessitados. Então eu até brinquei com ele, olha, se você souber alguma igreja que aplique essa palavra aqui, eu vou participar dela. Mas como não tem, a nossa igreja é dessa forma aqui. Então na nossa igreja nós procuramos ajudar uns aos outros. Quem tiver duas coisas tem que repartir, porque nós temos que ter tudo em comum. Esta é a verdadeira igreja, meus irmãos. Essa é a igreja de Jesus. Muitas igrejas hoje, o tempo que está aí, eles vão ser cobrados porque eles estão enriquecendo, pessoas andando de jatinho, carros importados, joias, relógios caríssimos, mas não está sendo o povo beneficiado. E aí eles dizem, mas nós damos como que é? Ensinamos a pescar. Isso é um truque, é um palavreado que parece verdadeiro, mas é falso. Então, se você quer participar de uma verdadeira igreja, se a sua igreja não é dessa forma, ela está fora da palavra. Se ela pensa só em construir templos por uma carga pesada, ela está fora da palavra, porque ela tem que investir na própria igreja, em você, se você está precisando. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.